Porque a Bíblia protestante tem menos livros do que a Bíblia católica. Nesse vídeo eu vou te explicar algumas coisas bastante importantes para você começar a entender desta diferença. Eu sou João Cláudio Rufino, sou doutor em teologia na área bíblica, professor na Faculdade de Teologia há mais de 10 anos, tenho formado os futuros padres da Igreja Católica Apostólica Romana de diversas dioceses, bem como também diáconos permanentes e teólogos para a igreja. E há mais de 25 anos eu tenho pregado a palavra de Deus e dado formação também para pregadores, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E eu já quero pedir que você deixe aqui o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Tem conteúdo aqui demais que eu tenho certeza que vai contribuir muito com o seu crescimento espiritual, seu crescimento intelectual também. E além disso, deixa aqui o seu comentário, coloca aqui o que você aprendeu com esse vídeo, coloca aqui uma palavra de incentivo, tudo isso ajuda bastante. Nós nos sentimos cada vez mais motivados em produzir conteúdos aqui para vocês no YouTube, beleza? Vamos então ao nosso conteúdo agora. A Bíblia foi escrita ao longo de uma história longa do povo do antigo Israel. E nós precisamos compreender que há uma diferença, claro, no tempo da escrita do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você sabe bem que o Antigo Testamento foi escrito a partir ali, de acordo com alguns, do século XI, século X a.C. Essas são algumas estimativas trazidas por conta de dados arqueológicos e históricos, e os últimos escritos que foram compondo as escrituras do Antigo Testamento por volta do ano 60 a.C., alguns vão situar depois de Cristo ali pelo ano 30, o livro da sabedoria, por exemplo, há discussões a respeito disso, mas há uma longa história redacional. O Novo Testamento, por sua vez, com seus 27 livros, já estava terminado por volta do ano 130 depois de Cristo, de acordo com algumas estimativas. Isso não significa o cânon inteiramente estar organizado. O que é o cânon? Cânon é o termo grego que significa régua e dá também a tradução lista. Então, cânon é a lista de livros que compõem a escritura. Então, uma coisa é tempo que a Bíblia durou para ser escrita, outra coisa é a organização de que livros compõem o cânon. Na antiguidade, nós temos ainda traduções que foram sendo feitas da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Por exemplo, uma das mais famosas é essa tradução que eu tenho aqui nas minhas mãos, chamada de Septuaginta. A forma de pronunciar isso em grego seria Septuaginta, significa 70, e isso é a tradução do 70. Há toda uma lenda que foi muito propagada no judaísmo, falando que foram 70 ou 72 anciãos que fizeram a tradução, a pedido de Ptolomeu Filadelfo, que foi um dos governadores da região do norte do Egito, na cidade de Alexandria, para colocar na biblioteca de Alexandria os volumes ligados às escrituras dos judeus. E claro, aqui nós temos uma versão onde se traz os livros que estão na Bíblia católica, mas que não estão na Bíblia protestante atual. Depois até posso falar um pouco mais sobre isso. Aqui, por exemplo, eu abrindo o índice, eu mostro aqui para você, olha só. Aqui nós temos Judite, nós temos Tobit, nós temos 1º Macabeus, 2º Macabeus, nós temos o livro da sabedoria e nós temos o livro do Eclesiástico, bem como o livro de Baruque. Também partes de Esther e Daniel que estão aqui na Septuaginta
que essa tradução feita entre o século III e o século II antes de Cristo, com essa lenda que eu falei para vocês. Isso demonstra que judeus dessa época utilizavam sim esses livros na sua Sagrada Escritura. Claro, aqui tem, além do primeiro e segundo Macabeus, por exemplo, o terceiro e o quarto, nós temos aqui ainda texto como Odes de Salomão, que não entrou no cânon católico, tá? Isso também é um dado importante, mas o que está posto é que sim, esses livros eram considerados livros, sim, sagrados, livros lidos pela comunidade dos judeus, pelo menos os judeus que estavam fora da região da Judéia, onde fica Jerusalém, por exemplo, judeus que liam as escrituras na língua grega. E há testemunhos de que essa versão em grego era lida em outros locais do Império Romano nas sinagogas. E, inclusive, isso continuou até o primeiro, segundo século depois de Cristo. Judeus que liam também textos em grego das Escrituras, incluindo alguns desses aos quais eu fiz menção. Então, aqui nós temos uma tradução onde esses textos estão colocados. Vale lembrar que alguns destes livros que eu citei aqui, se você não gravou, volta o vídeo, pause e anota, alguns destes tinham em hebraico, foram traduzidos para o grego e as suas versões em hebraico se perderam. Isso é um ponto. Então, o livro do Eclesiástico, por exemplo, é um livro que tem essa trajetória histórica. E há também um fato importante: o livro do Eclesiástico foi encontrado entre os escritos que estão lá, entre os manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran, exatamente, o que testemunha, inclusive, que ele era lido por judeus também. Ao passo que lá foram encontrados fragmentos desse mesmo livro na língua hebraica, para você ter uma ideia. Então, houve um tempo em que essas descobertas não tinham sido feitas, havia-se perdido as versões, mas a versão grega perdurou e está presente na Septuaginta, que foi passada depois de geração em geração. O que nós precisamos entender é que estes 7 livros, mais as partes de Esther e Daniel, passam a não figurar dentro da lista de judeus estes depois da destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Alguns acreditam que um rabino chamado Yohanan ben Hazakai, pelo ano 90 depois de Cristo, convoca uma reunião de judeus, estes judeus oriundos da maior parte do farisaísmo, para reorganizar a lista de livros dos judeus. Neste sentido, eles vão optar em ficar apenas com os textos em hebraico da Sagrada Escritura, não especificamente desta Bíblia, porque essa aqui é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, é o texto massorético. Depois eu posso até falar para vocês a respeito desse texto em outro vídeo, que é um assunto muito longo, mas o fato é, eles passam naquela linha de judaísmo, porque o judaísmo é plural, a apenas terem os textos em hebraico. Aí o que acontece? Há outros textos bíblicos em grego, além da Septuaginta, que foram sendo lidos por outros judeus de outros lugares, o que testemunha que aquela foi uma das linhas de judaísmo que decidiu em ter textos apenas em hebraico. Isso é muito interessante que se saiba, porque na cabeça de muitas pessoas, o judaísmo era apenas uma única coisa, e não. O judaísmo ele é bem plural, inclusive até os tempos atuais. A linha que perdurou e ganhou, digamos assim, maior notoriedade ao longo da história foi desse judaísmo rabínico formativo, que vem do farisaísmo e depois foi se desenvolvendo até se tornar o judaísmo que a gente tem nos dias atuais. Mas o que eu quero dizer é que
Não é realidade que os judeus todos abandonaram os textos em grego, por exemplo, tá bom? Eles liam também em grego, inclusive outras versões da língua grega, além da Septuaginta. Vale lembrar, inclusive, também das traduções que foram feitas e que são, ao mesmo tempo, além de traduções, comentários das Escrituras em aramaico, nos Targumim. Targumim é um conjunto de textos bíblicos do hebraico traduzidos para o aramaico, cheios de comentários. É bem interessante esse material também. Então havia quem lesse a Bíblia em outras línguas que não fosse o hebraico. Quando nós chegamos em 1517, com a Reforma Protestante, Lutero, baseando-se nesse cânon hebraico das Escrituras, faz a decisão de traduzir a Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento do hebraico e aramaico, traduz também os textos, estes que não figuram mais na maior parte das Bíblias protestantes, esses da Septuaginta que eu citei lá atrás. Ele coloca num apêndice, mas não tira das Escrituras, ele mantém. Ele só coloca em xeque a questão da inspiração desses textos. E neste caso, vale dizer o seguinte: outros ao longo da história também colocaram em xeque a inspiração desses textos, mas há testemunhos de que a igreja sempre os manteve como inspirados. Esse ponto é muito importante. Tanto é assim que, olhando para o posicionamento de Martinho Lutero, no Concílio de Trento, que seria o concílio da Contra-Reforma, alguns não gostam dessa expressão tecnicamente, falam, por exemplo, da Reforma Católica, tá? Lá se ratifica de uma vez por todas que o cânon das Escrituras inclui os 7 livros que eu citei anteriormente e também textos de Esther e Daniel. Ponto. Esse é um detalhe importante. As primeiras Bíblias que passam a não ter efetivamente nas suas impressões os 7 livros que eu citei, tá? Se você não lembra deles, volta lá atrás. São Bíblias posteriores à Reforma Protestante de Lutero. São Bíblias como, por exemplo, a primeira que a gente tem esse testemunho de não ter esses livros na impressão é a Bíblia de Genebra, que é feita anos depois de Lutero. Lutero já tinha até morrido quando essa Bíblia foi produzida, tá? Então é muito importante se saber disso. Neste sentido, dentro do universo protestante, a gente vai ter alguns que vão manter ainda esses livros, como no caso a Igreja Anglicana. Algumas Bíblias luteranas ainda trazem os 7 livros, só tem uma abordagem diferente em relação a esses 7 livros, não os entendendo como inspirados, mas como uma fonte importante de estudo histórico, no mínimo, um registro histórico importante de judeus que viveram num determinado período do tempo. É depois de muitos anos que começa a se radicalizar esta visão de que esses livros já não serviam mais para nada e seriam até livros entendidos como negativos. Isso, sobretudo, com um avanço muito forte de leituras fundamentalistas da Bíblia. O fundamentalismo, que é um movimento que vai se organizando dentro do pensamento da Reforma Protestante desde a Inglaterra, mas vai ter, um grande boom no final do século XIX nos Estados Unidos, e isso acabou influenciando o posicionamento de alguns evangélicos, que aí eu sempre gosto de fazer a distinção, uma coisa são protestantes, outros são evangélicos, sem aquela bobeirinha, não, o católico, eu sou evangélico, né? Tem católico que fala isso, porque eu sigo os evangelhos. Vamos lá, devagar, viu, gente? É só uma nomenclatura para a gente entender fases de um processo longo e complexo. Os protestantes são aqueles iniciais, enquanto que os evangélicos são os desdobramentos do protestantismo. É assim que a gente chama tecnicamente nas ciências da religião, por exemplo. Então, os evangélicos brasileiros, muito influenciados pelo pensamento estadunidense, pelo pensamento dos norte-americanos, é que vão tendo uma visão extremamente negativa em relação a esses textos. Vale lembrar que estes 7 textos são estudados em grandes escolas teológicas
protestantes / evangélicas sérias. Talvez não entendendo-os como palavra de Deus, mas como um registro importante. Então, nesse sentido, a gente precisa apaziguar as coisas, né, colocar o pé no freio dessa discussão, que ela é muito mais complexa, inclusive mais complexa do que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo de improviso aqui, tá? Não tem nenhuma anotação, é algo que eu acho importante esclarecer basicamente para você. Então, o que deve permanecer? Permanecer o seguinte: cada tradição de fé tem o seu texto. O catolicismo tem a Bíblia com 7 livros mais partes de Esther e Daniel. O catolicismo entende isso desde os primeiros séculos como parte inspirada, entende isso como palavra de Deus e tá tudo certo. Eu sou católico, eu entendo dessa forma, respeito quem não entenda dessa forma. Cada tradição religiosa vai ter o seu livro sagrado, vai ter o seu cânon, vai ter a sua lista. Agora, eu como católico e estudioso das Escrituras, e que já dei aula desses textos diversas vezes ao longo desses anos todos, eu posso dizer, se perde bastante em não ter, por exemplo, o livro da sabedoria, onde nós temos categorias teológicas postas que vão dar a nós base até para uma reflexão da teologia da Trindade, base para uma noção mais clara da imortalidade, no sentido de o ser humano ter vida eterna em Deus, com Deus. Essa é toda uma discussão interessante. O livro da sabedoria traz isso. O livro do Eclesiástico traz ensinamentos maravilhosos a respeito da prática da vida, do cotidiano. Isso é fantástico. Temos também, por exemplo, não é, os textos que não estão na Bíblia protestante / evangélica, naquela parte de Daniel onde há aquele cântico maravilhoso em que todas as coisas louvam a Deus. Pois é, então se perde, na minha visão, bastante não tendo esses livros. Se perde bastante não tendo, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, nem como dado histórico, por exemplo, porque esse conjunto de livros nos fala muito sobre a dominação grega na região da Judéia, nos fala bastante em relação a como os judeus conseguiram a sua independência, por exemplo. É interessante pensar as coisas melhor, sem brigas, sem revoltas, sem bobeira, gente. Vamos crescer na discussão, na conversa, no diálogo. Cada um tem a sua fé e deve-se ter respeito em relação à fé do outro. Como eu disse, na minha visão, se perde bastante coisa não tendo esses livros. Mas são escolhas históricas e que nós devemos respeitar, no mínimo, a ideia. Então é isso que eu queria dizer nesse vídeo. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguma opinião, coloca aqui embaixo. E comentários respeitosos, hein? Comentários respeitosos, porque não é rinha de briga, aqui não é ringue de boxe, de vale tudo, respeito acima de tudo. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.